Capítulo 1: O Poder da Morte. Um casal muito simpático, com seus 3 filhos lindos, eles estudavam no seminário e estavam se preparando para servir a Deus no ministério. Todos que os viam junto concordavam que eles formavam um belo casal. E, além disso, eram muito talentosos, com uma personalidade carismática. A esposa amava tanto seu marido que, repetidas vezes, eu ouvia ela dizer a seguinte frase: se for para perder meu marido para uma outra mulher, eu prefiro morrer antes. Os anos passaram e já estavam até exercendo o ministério pastoral em determinada cidade. Infelizmente, o seu marido começou a perder a intimidade com Deus e começou a se tornar frio espiritualmente. Com esse clima, ele se abriu para a tentação e começou um caso com outra mulher. A sua traição, a esposa, foi descoberta. Mas antes que ele tomasse a decisão de terminar o casamento ou não, foi diagnosticado na sua esposa um tumor no cérebro. E a previsão dos médicos foi que ela teria pouco tempo de vida. E foi dito e feito. As palavras que ela tinha pronunciado tantas vezes tornaram-se realidade em sua vida. Literalmente, ela não perdeu o marido para outra mulher, pois ela morreu antes disso acontecer, exatamente do jeito que ela sempre falava e desejava que acontecesse. Ela descobriu, da forma mais errada possível, o tremendo poder que as nossas palavras contêm. E o triste fato é que, quando nós pronunciamos tais palavras de morte sobre si, nós ela pensava que estava fazendo uma mera exclamação de apego ou de afeto sem efeitos reais. Milhões de pessoas ao redor do mundo cometem esse mesmo erro todos os dias. Algumas vezes, o ponto de trazer a sua própria morte, como nessa história. Enquanto em outras, trazem calamidade, desgraça, porém em um grau menor. Elas desconhecem o extraordinário poder que está nas suas próprias línguas e a força sobrenatural que liberam pelas palavras ditas. Eu passei grande parte da minha vida sem descobrir essa verdade. Recém-ingressado no ministério e ainda bastante jovem, eu comecei a fazer muitas viagens para lugares perigosos. Um dia após o outro, com o retorno da minha última viagem, eu encontrei meu pai. E ele era pastor também. Desde antes do meu nascimento, foi quando eu lhe disse: acho que eu vou morrer numa rajada de balas, numa metralhadora, em uma dessas viagens aí. Eu disse ao meu pai. E eu já tinha feito essa mesma declaração para outras pessoas muitas vezes, pois angariava uma reação emocional e fazia com que eu me sentisse valorizado. Na minha inocência e ignorância desse princípio bíblico, eu estava abrindo era uma porta no mundo sobrenatural para que o inimigo me matasse exatamente como eu estava falando. Eu tenho certeza absoluta que a minha vida foi salva pela reação do meu pai quando ouviu. Ele me disse: filho, Deus lhe revelou isso ou você é que está falando de boca para fora? Se forem palavras meramente displicentes, então você precisa agora quebrar elas antes que elas abram uma porta para que se tornem realidade na sua vida. Ainda não entendia bem esse princípio, mas eu aceitei aquela advertência e logo eu quebrei no mundo espiritual o poder dessas palavras e graças a Deus foi a tempo, antes que viessem a se cumprir. Eu disse: eu quebro o poder das minhas palavras sobre a minha morte por uma rajada de balas de metralhadora. Eu vou viver até que Jesus volte ou até minha velhice, cumprindo o ministério que Deus me chamou a fazer em nome de Jesus. E eu tenho certeza que eu estou vivo hoje e produzindo frutos para o reino de Deus por ter quebrado o poder das minhas palavras de morte sobre mim mesmo. Eu já estive diversas vezes nas minhas viagens na frente da mira de metralhadoras e eu tive livramentos sobrenaturais nessa hora, porque eu fechei aquela brecha que um dia eu tinha aberto contra mim mesmo com palavras de morte. Flechas que podem trazer morte. Flechas que podem trazer morte. As nossas palavras negativas não têm o mero efeito de um ar saindo da boca, mas são como flechas que podem até trazer a morte, como está escrito em Jeremias 9:8. A língua deles é uma flecha mortal. As palavras nocivas e prejudiciais que soltamos sem pensar duas vezes podem ser flechas que ainda trarão a nossa própria morte. Por isso, precisamos tomar muito, mas muito cuidado e evitar esse tipo de colocação verbal.
Mesmo com esse alerta do meu pai sobre a cautela que eu precisava ter com as nossas palavras, e ainda que eu não entendia de uma forma plena esse princípio, eu levei anos vendo na prática a força que as palavras têm e estudando a palavra de Deus, até que eu tive uma revelação bem pessoal desse poderoso princípio espiritual. A passagem bíblica que me fez acordar para essa verdade, que expressa com muita precisão esse incrível poder que possuímos em nossa boca, está em Provérbios, quando Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A expressão morte e vida estão no poder não está se referindo à forma apenas figurativa ou ilustrativa. Está falando de um princípio real e com consequências diretas e bem tangíveis sobre as nossas próprias vidas, como também nas das pessoas ao nosso redor. O fato triste é que a maioria delas somente descobre esse poder tarde demais, quando os efeitos colocados em ação por palavras torpes liberadas já vieram à tona. Tiago se expressa com veemência sobre o poder das nossas palavras negativas. Ele diz que a língua usada da forma errada é um mundo de iniquidade, que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E por último, que ela é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Tiago 3, 6 a 8. Nós podemos ver nesses versículos uma confirmação da nossa mesma linha de ensinamento bíblico sobre o potencial mortífero da língua fora do controle, e quando nós usamos para trazer morte ao invés de vida. Um pastor africano fazia um maravilhoso trabalho de evangelismo no interior de seu país. Ele já tinha fundado mais de 100 igrejas, imagine, e a maioria das quais era beirando um extenso rio. Com um grande crescimento do seu ministério, foi necessário, de uma forma rápida, ele viajar para que ele pudesse visitar igrejas e pastores que ele estava supervisionando. Após muitas orações, ele sentiu que deveria liberar a sua fé e pedir a Deus condições para comprar um pequeno hidroavião. Então começou o curso para tirar seu breve de piloto e em pouco tempo ele concluiu isso com êxito. Depois de orar mais e com muita alegria, ele pôde comprar aquele avião. A satisfação que ele sentia em poder viajar com rapidez às igrejas, aliada à sensação de estar voando como um pássaro, permitia que ele ficasse muito, mas muito empolgado com essa nova fase do seu trabalho beira-rio. Então, um dia, ao chegar em casa após uma das suas viagens, ele declarou algo que pensou ser uma pura inocência. Ele fitou os olhos na sua esposa e disse: eu amo tanto estar no ar, que eu acho que seria uma maneira gloriosa de eu morrer um dia dentro de um avião. Ele se impressionou tanto com essa sensação que repetiu essas frases muitas e muitas vezes para várias pessoas, vários amigos, vários pastores. Após alguns meses viajando naquele aviãozinho, aconteceu o primeiro desastre. Enquanto ele estava no ar, perdeu o controle do avião, caiu, chocou contra o rio. O avião foi destruído, mas ele sobreviveu. Mesmo assim, ele não ponderou sobre o elo entre as palavras de morte e aquele livramento e aquele acidente que Deus tinha livrado ele do avião. Contudo, a dizer a mesma coisa, ele conseguiu comprar outro avião e, com o dinheiro do seguro que ele havia feito do primeiro, ele voltou a pilotar com o mesmo ânimo. No ano seguinte, o seu segundo desastre aéreo aconteceu, semelhante ao primeiro. O avião bateu na água de novo e mais uma vez foi destruído. O pastor continuou a pilotar após a aquisição do terceiro avião, sem quebrar aquelas palavras de morte que ele tanto proferia para si mesmo e para os outros. Foi quando, na terceira vez que o avião caiu, então se realizou o objetivo dessa morte gloriosa, entre aspas, e ele infelizmente faleceu. Eu tenho certeza que as primeiras duas quedas foram avisos de Deus para que ele tivesse uma chance de retirar essas palavras de morte. Mas ele não prestou atenção nos avisos e foi estar com o Senhor. Por ter um ministério importante que ganhava muitas almas para o Senhor, foram dadas ao pastor duas chances para mudar as suas palavras, mas ele não fez. Esse servo de Deus era um homem íntegro, de fé, de oração, mas ele não entendeu o princípio sobre o poder das nossas palavras. Ele teve uma morte precoce porque foi desleixado com o que saiu da boca. Com certeza ainda tinha muito para fazer para o reino de Deus, mas abriu uma brecha na sua vida com o ataque de Satanás por não levar a sério aquilo que ele estava dizendo.
Eu acredito que ele achava até romântico e provavelmente um tanto corajoso falar que seria legal morrer assim. Mas sem perceber, ele estava dando aquele momento, era abrindo um espaço para trazer a realidade dos seus dizeres. E o mais lamentável é que, mesmo tendo proferido palavras de morte sobre si mesmo, havia esperança, havia solução. Palavras uma vez faladas não podem ser retiradas, isso é verdade, mas podem ser quebradas, anuladas através das nossas declarações. Se esse pastor africano tivesse acordado com o ímpeto do que dizia, poderia ter quebrado esse poder da morte liberado sobre si. Ele poderia ter falado: eu não vou morrer em um desastre de avião. A partir de agora eu quebro essa maldição que eu tenho lançado contra a minha vida sem perceber. E eu declaro que eu vou morrer na minha cama, numa velhice profunda, linda, e após desempenhar tudo que Deus me chamou para fazer. Se tivesse feito isso, eu tenho certeza que hoje ele estaria vivo e ainda trabalhando para o Senhor que ele tanto amava. Tome extremo cuidado, então, com o que você fala. Esse poder para fazer morte e destruição não existe apenas para os que estão vivendo no pecado, longe de Deus. Pessoas consagradas, tementes a Deus e com uma vida correta também podem trazer a sua própria morte antes da hora por causa da imprudência da sua boca. Por isso, nós precisamos ter um incrível zelo com as declarações que saem da nossa boca, que devem ser sempre palavras de bênção e de vida, e não de morte e ruína. Um cantor e pianista evangélico americano possui uma unção especial sobre o seu ministério. Ele atingiu muitas vidas quando tocava e cantava. Ele começou a dizer aos amigos: eu viajo muito de ônibus e eu acredito que eu vou morrer em uma dessas viagens. Sem entender o poder da sua língua para trazer vida ou morte sobre si, ele selou esse destino. Não muito tempo depois, estava em um ônibus que sofreu um acidente e foi o único passageiro que morreu. Encurtou seu ministério, que ainda podia ter tocado milhares e milhares de vidas, porque não entendeu a consequência das suas palavras. Provérbios 25:15 diz: a língua branda quebra até os ossos. Uma das definições da palavra branda no dicionário é que é pouco intensivo. E esse versículo está dizendo que mesmo uma palavra fraca tem poder até de quebrar os ossos. E uma palavra forte, então, qual é o limite desse poder? Devemos levar muito mais a sério tudo que sai da nossa boca. Até o Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, tinha essa cautela. Jesus venceu a batalha das palavras. A maior batalha de Jesus contra Satanás foi sobre palavras. O livro de Mateus, capítulo 4, nos fala sobre esse encontro. Após um período de 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, Jesus ficou com fome. Depois disso veio a sua tentação, motivo pelo qual a passagem diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. As 3 investidas de Satanás contra o Senhor, nesse momento de tentação, vieram através de distorções da palavra de Deus, quando o diabo manipulava a palavra de Deus. O inimigo, ele tentava fazer Jesus dizer algo errado e, com isso, abrir uma brecha através do qual ele pudesse vencê-lo. Satanás sabia que se conseguisse que Jesus falasse algo dúbio, ou equivocado, ou errado, ele teria como derrotar a sua missão na terra de salvar a humanidade. Mas Jesus foi exatamente precavido nas respostas que deu, baseando-se em interpretações corretas da palavra. Ele sabia muito bem qual era o objetivo do inimigo em tentá-lo fazer proferir palavras e tomar decisões que abrissem uma investida de derrota em Satanás sobre a sua vida. Se o próprio Jesus foi extremamente atento às suas palavras, por entender até aquela sagacidade, a influência que ela pode exercer sobre as nossas vidas, podendo causar morte e destruição da missão, muito mais nós devemos prestar muita, mas muita atenção a tudo que dizemos. Usando sabedoria com o que falava, Jesus derrotou Satanás e ele foi forçado a deixar Jesus ir embora. O quanto Jesus disse, quando Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, em Mateus 16:19, não estava tratando apenas de coisas positivas. Com certeza é o desejo do Pai que nós usemos essas palavras para ligar no céu acontecimentos abençoadores.
Mas o fato é que esse poder, quando usado da forma errada, pode ligar também à morte sobre nós e sobre os nossos. Então, não libere mais palavras de morte nem de brincadeira sobre si mesmo, sobre outras pessoas. Senão, o que você fala pode acontecer e para sua própria angústia. Então, seja uma fonte de bênção com as suas palavras e jamais de maldição. Use o poder contido na sua língua para trazer vida e nunca morte. Que Deus te abençoe.